Então vai entrando. Agora, no período da tarde, a gente vai ver dois conteúdos, né? A gente vai ver sobre encerrar a nossa disciplina, né, com esses dois conteúdos, que são doenças, né, de prevalência na infância e sobre a saúde do adolescente. Você já conseguiu ver o slide? Sim, tô conseguindo, tá ótima a imagem. Pronto. Qualquer coisa, vocês avisam, tá? Se mais alguém pedir para participar. Pronto, bora lá. Então, gente, nesse conteúdo a gente vai discutir, né, as doenças que mais acometem, né, as crianças, que são de importante aprendizado para nós da área da saúde, né? De início, né, a diarreia, que ela pode ser caracterizada, né, que a quantidade de água nas fezes é maior do que a normal. É reconhecida também como evacuações amolecidas ou com a presença de água, né? Na diarreia apresenta-se uma quantidade maior de água nas fezes, como também o aumento do número de evacuações, né? Fezes com aspecto normal, mesmo que frequentes, não constituem diarreia. E geralmente a quantidade de evacuações diárias depende da dieta e da idade da criança. Então, a diarreia também ela pode ser caracterizada, né, como a presença de 3 ou mais evacuações amolecidas em um período de 24 horas. Ou seja, se a criança ela faz, né, um determinado número de evacuações, né, em um determinado dia, essa quantidade de evacuações elas se tornam amolecidas, se tornam uma quantidade maior do que o normal para aquela criança, a gente já considera-se como a diarreia. Mas o que caracteriza a quantidade, né, o número de vezes, né, como diferente do normal, como também a presença de a característica aquosa. As características das doenças diarreicas, né? Perda de água e eletrólitos maior do que o normal, no aumento do volume e da frequência das evacuações e diminuição da consistência. É justamente o que eu falei para vocês, né? A diarreia ela se caracteriza como o aumento do número de evacuações, como também a presença de água, né? De fezes mais amolecidas, com características diferentes da normal para a criança. E aí, com essa diarreia, essa criança ela também vai perdendo água e eletrólitos. E aí apresenta-se, né, um risco. Professor, Oi? com licença. Maria está pedindo para aceitar ela, por favor. E aí apresenta-se, né, uma complicação da diarreia, que seria a desidratação. Como a criança vai aumenta o número de evacuações, né, perde também água, eletrólitos, essa criança ela tem uma tendência, né, maior para sofrer a desidratação. Uma das principais causas, né, de mortalidade infantil no Brasil, principalmente nas crianças menores de 6 meses, que não estão em aleitamento materno exclusivo, né? Então, as diarreias, elas se classificam, né? Tem uma tendência maior, uma prevalência maior naquelas crianças que não estão em aleitamento materno exclusivo, porque como a gente viu na aula passada, o aleitamento materno exclusivo, ele fortalece o sistema imunológico da criança, né? E aí, o consumo de outros tipos de leite e favorece, né, com que essa criança ela tenha desenvolva, né, algumas infecções, algumas gastroenterites, né, tendo como características a diarreia.
E aí o número de evacuações por dia normal varia de acordo com a dieta, né, da criança. E aí a percepção materna, né, da mãe é extremamente confiável, né, na detecção de diarreia de seus filhos, porque a mãe é ela que está ali com seu filho, né, na maioria das vezes 24 horas, né, e aí ela conhece todos os padrões da criança, né, de eliminações, sejam de fezes, né, de urina, e aí sabe quanto essa criança, o número de vezes que essa criança evacua, né? E as características dessa evacuação. E aí a fala da mãe, ela é de extrema importância para caracterizar como a diarreia ou não. Nos lactentes, né, que são aquelas crianças que estão em amamentação até os 2 anos, amamentados exclusivamente, geralmente as fezes são amolecidas, não devendo ser consideradas diarreia. Ou seja, aquelas crianças que só se alimentam do leite materno, né, a sua alimentação é exclusivamente pelo seio, por características normais dela, as suas fezes já são mais amolecidas. E aí não deve-se considerar como diarreia. O que tem que se levar em consideração é a quantidade de vezes, né? Se essa criança, por exemplo, evacua 3 vezes por dia e num certo dia ela passa a evacuar 5, 6 vezes, e aí a gente já pode considerar, né, como uma alteração de padrão de evacuações, caracterizando-se como a diarreia. A mãe, né, de criança. A mãe de criança que mama pode reconhecer a diarreia pela consistência ou frequência das evacuações, diferente do habitual, né? Como eu falei para vocês, que a mãe é ela que sabe, né, quando a criança está com diarreia, porque ela que acompanha, né, todo o desenvolvimento, né, e as características, sabe realmente as características do seu filho. E aí a sua fala deve ser levada em consideração nesse momento. E aí a maioria das diarreias é causada por vírus, bactérias ou parasitas, né? Como a gente viu nas vacinas, né? Tem o rotavírus, né, que causa a gastroenterite, né? Bactérias como a Shigella, dentre outros. E aí a diarreia ela pode ser classificada em relação aos sintomas, como diarreia aguda, né, que é aquela diarreia que com duração menor que 14 dias, podendo ser aquosa, com a presença de água e eletrólitos, ou com a desinteria, né, com a presença de muco, pus ou sangue. A diarreia persistente, né, é aquela que dura maior ou igual a 14 dias, né, podendo, alterando, né, a velocidades intestinais, né, podendo levar até uma desnutrição crônica na criança, né, e a diarreia crônica, né, que dura por mais de 30 dias, que na maioria das vezes são causas crônicas na criança, como, por exemplo, inflamações, alergias, doença do colo irritável ou parasitose, né, as famosas vermes, pode levar a diarreias crônicas. E existe também a desinteria, né, que é aquela diarreia onde nas fezes há a presença de sangue, o que diferencia das demais diarreias, quantidade de dias e as características dessa fezes. Né, as diarreias agudas, elas duram menor que 14 dias, a diarreia persistente, mais que 14 dias, e a crônica, né, quando a criança ela já pode ter uma doença de base, né, e aí alguma condição crônica, e aí podendo durar mais que 30 dias. E aí uma das principais complicações da diarreia, gente, é a desidratação.
A desidratação na criança, né, ela não morre, a diarreia ela pode levar à morte, mas o que leva à morte não é a diarreia em si, né, mas a complicação dela, que é a desidratação. Por quê? Porque a desidratação ela é uma doença grave, né, que se caracteriza pela baixa concentração não só de água, mas também de sais minerais, de líquidos orgânicos no corpo, a ponto de impedir que ele realize as suas funções normais. Ou seja, como a criança na diarreia, né, a presença de água e os eletrólitos. E aí esses eletrólitos, né, esses minerais, eles são importantes, né, para o funcionamento orgânico do corpo. E aí, como essa criança ela está perdendo esses eletrólitos, e se não for reposto esses eletrólitos, a criança pode levar até a óbito, né, devido a essa falta desses eletrólitos, desses minerais no organismo da criança, né? E aí, com essa falta desses sais minerais, pode levar, né, a uma desorganização das funções normais do indivíduo, da criança. E aí, quais são os sinais e sintomas, né, que classificam uma criança que está desidratada? Né? A letargia, o que é a letargia? É aquela criança largada, né, sem força, que não reage às atividades, às ações, né? A inconsciência também, quando vocês verem uma criança letárgica, largada, né, inconsciência, com dificuldade de pensamentos, né? A inquietação, irritação, também é um sinal e sintoma. A criança não consegue beber ou mamar. Sinal da prega, presente. O que é esse sinal da prega, gente? A gente pega na pele da criança e aí, quando a gente faz aqui o turgor da pele, a prega, ela volta muito lentamente, uma pele áspera, seca, sem hidratação, né? Olhos fundos também. Vocês podem ver aqui um clássico de uma foto, né, de uma criança que está com sinais e sintomas de desidratação. O sinal da prega, gente, é quando eu pego assim a pele da criança em formato de pinça, né, em prega, e aí essa prega ela volta muito lentamente ou nem volta. Isso é um sinal clássico, né, de desidratação na criança. A pele se torna acinzentada, né, hipocorada, sem cor, ressecada, desidratada. As fontanelas, conhecidas como moleiras, elas podem ficar afundadas, os olhos fundos, arroxeados, a pele seca, a boca seca, né? Aquela criança hipotônica, largada, isso são sinais e sintomas de desidratação, né? O organismo está perdendo a quantidade de água e com isso também de eletrólitos. E aí, qual o tratamento, né, para diarreia e para desidratação? Né? Vai depender, né, da característica do quadro da criança, né, e das características dessa criança, né? Existem 3 planos, eu disponibilizei para vocês também um material, né, no cérebro, de tratamento da diarreia, que aí vai depender se é uma diarreia com desidratação, sem desidratação, e vai depender das características da criança, né? Então, no plano A, ele é um plano de tratamento, né, para as crianças que estão com diarreia sem desidratação. Esse plano de tratamento é estabelecido em casa mesmo, né, com soros de reidratação oral. Existem 3 regras, né, de tratamento que são realizadas em casa, né, que são: você inicia, né, dando líquidos adicionais para a criança, o tanto que a criança consiga aceitar, e aí essa quantidade de soro de reidratação oral vai depender da idade da criança, que até 1 ano a gente oferece de 50 a 100 ml de soro de reidratação oral após cada evacuações ou cada perda, né, pode ser vômito também. 1 ano ou mais, de 100 a 200 ml, né, após cada evacuação. Mantém o leite materno, né, a amamentação dessa criança e o soro de reidratação. Para as crianças
maiores de 5 anos, a gente oferece o tanto que essa criança quiser, podendo ser até 2 litros ou mais. A gente continua, né, com a alimentação dessa criança e aí orienta, né, sempre a essa mãe. Que se a criança não estiver conseguindo beber ou também não estiver conseguindo mamar no peito, né? Se acontecer uma piora do estado geral da criança, se houver o aparecimento de febre, procurar atendimento médico, né? E aí, o soro de reidratação oral, como é que a gente faz, né? A gente é bem simples, né? Disponível e acessível para todas as pessoas, né? Na atenção básica, né? Tem o soro de reidratação em sachê. E aí, o caseiro a gente pode fazer, né? 2 colherzinhas de açúcar e 2 colherzinhas de sopa de açúcar e 1 colherzinha de café de sal. E aí a gente homogeneiza, né, essa soluçãozinha com água. É importante a água seja filtrada ou fervida, né, e oferece para essa criança após cada evacuação ou cada perda líquida, tá bom? Esse é o plano de tratamento A, né, que é para aquelas crianças que estão com diarreia sem a desidratação, né, que estabelece com o soro de reidratação oral mais as orientações. E aí existe também o sachêzinho, né, completo de soro de reidratação, no qual a gente vai só dissolver em 1 litro de água. Importante que essa água seja filtrada ou fervida. E dá a quantidade de ml de acordo com a idade para a criança. Existem essas medidas, né? Essa colherzinha que vem para fazer a medida, onde essa parte maior, né, da colherzinha, a gente coloca açúcar e essa menor, o sal. Em um copo cheio de até 200 ml de água limpa, de preferência filtrada ou fervida. Essas medidas devem ser medidas rasas, né? E aí homogeneiza e oferece para a criança de acordo, né, com a sua idade. E aí de líquidos e soro caseiro, logo que a diarreia ela começar, né? E esta receita ela pode salvar uma vida, porque pode reverter, né, até um quadro de desidratação, né? E aí prevenir, na verdade, um quadro de desidratação para dessa criança, né, que está com a diarreia. Prevenir que ela perda eletrólitos, né, que são importantes para o seu organismo. Existe o plano B também, gente, que depende das características dessa diarreia para a criança, né? No caso do plano B, o tratamento para tratar a diarreia, né, que tem desidratação, né, a criança que está com diarreia com desidratação, diferente do plano A, que é para diarreia sem a desidratação. Esse plano de tratamento, ele acontece na unidade básica de saúde, né, com também soro de reidratação oral, né, em um período de 4 horas. A mãe dá lentamente uma quantidade recomendada de solução de reidratação oral, né? A mãe não deve dar alimentos à criança durante as 4 primeiras horas de tratamento com soro de reidratação oral. Feito esse tratamento de plano A em 4 horas na unidade básica de saúde, somente com soro de reidratação oral, não com outro tipo de alimento. Caso a criança vomite, a mãe deve esperar 10 minutos antes de dar mais solução de reidratação oral. E aí deve-se encorajar a mãe a fazer pausas para dar o peito à criança quando esta o desejar. Depois que a criança terminar de mamar, a mãe deverá voltar a dar a solução de reidratação oral. Esse plano de tratamento, ele serve, né, para um período de 4 horas para as crianças que estão com diarreia e desidratadas, né? Acontece na unidade básica de saúde. E aí, como é determinado, né, essa quantidade de soro que eu vou dar durante essas 4 horas? Vai depender do peso da criança. Existe uma regra, né, que se calcula, né, o peso vezes 75, e aí o valor que der,
né, vai ser o volume que essa criança deve ingerir nas 4 horas. E aí, nesse plano, deve-se avaliar sempre a criança quanto à presença dos sinais de desidratação. Orienta sempre essa mãe sobre o plano A, né, o soro de reidratação, a quantidade adequada. Avalie essa criança, né, durante essas 4 horas para ver se tem melhora do quadro, né, se essa criança ela melhora os sinais de desidratação, ou se essa criança mantém, né, os sinais de desidratação. E aí, se ainda mantém esses sinais de desidratação, ainda continua com o plano B e inicia uma alimentação. Aí, após as 4 horas, avalia a criança, né? E se os sinais de desidratação persistirem para sinais de desidratação grave, né? Inicia-se o próximo passo, né? Que é o plano C. O plano C já faz parte, né, para aquelas crianças, já está indicado para aquelas crianças, né, que estão muito desidratadas. O atendimento ele deve ser iniciado na atenção básica pelo médico com a adoção dos seguintes cuidados, né? Inicia-se uma hidratação endovenosa na veia da criança com um soro do tipo ringelactato ou um soro fisiológico, e aí mantém a observação por no mínimo 6 horas na unidade de saúde, né? Essa criança com a hidratação do tipo endovenosa, diretamente na veia. Esse plano ele é em 2 fases, né? A fase de expansão e a fase de manutenção. Na fase de expansão, depende também da criança o volume a ser administrado endovenoso, né? Na veia dessa criança. As crianças menores de 1 ano, faz-se um cálculo também de 30 ml vezes o peso na primeira hora e 70 ml vezes o peso em 5 horas, né? Esse deve ser o plano para as crianças menores de 1 ano. Para as maiores de 1 ano, né, 30 ml vezes o peso da criança em 30 minutos e 70 ml vezes o peso da criança em 2 horas e 30 minutos. Inicia, né, o soro de reidratação oral assim que a criança começará a aceitar, né, com 5 ml por quilo de peso. Reavalia a criança a cada 30 minutos, verificando a necessidade de encaminhar para uma unidade de referência, para um hospital, né? E a fase de manutenção já introduz outros tipos de soro, também endovenoso, né? O soro glicosado, mais o soro fisiológico, né? Em uma proporção 1:1. Inicia o glicosado, depois no próximo será o fisiológico, né? Depende também do peso da criança, né? 4 ml por quilo e em 1 hora. E aí os soros de reidratação, eles se diferem, né? Entre soro fisiológico, do soro do tipo glicosado, que na sua composição tem glicose, né? O soro ring lactato, né? Que é para administra-se para dar volume mais ao sangue, né? E o soro glicofisiológico, né? Que é o soro fisiológico mais o glicosado. E aí, o que vai diferir, gente, esses planos de tratamento na criança, né? A característica da criança, da diarreia, o plano A, ele é feito, né, no domicílio, com soros de reidratação, para aquelas crianças que estão sem a desidratação, né? O plano B, ele é feito na unidade de saúde em 4 horas, para aquelas crianças que estão desidratadas, e o plano C, ele é para aquelas crianças que estão muito desidratadas, né? Ele é iniciado na atenção básica pelo médico, né? E aí a hidratação dessa vez vai ser endovenosa, né? Com soros de reidratação endovenoso. Alguma dúvida, gente?
Deixa eu ver vocês. Tranquilo? Tá tranquilo sim, professor. E aí, dando continuidade, a gente vai ver agora a desnutrição, né? A desnutrição, ela ainda é considerado um importante problema de saúde no mundo, particularmente em crianças menores de 5 anos de idade, né? E a carência de alimentos, entretanto, nem sempre ela é a causa primária, né, de desnutrição. Existem alguns outros fatores que também podem estar relacionados. Em minutos, países em desenvolvimento e nos países subdesenvolvidos, a diarreia ele é um fator importante para a desnutrição. Porque a criança na diarreia, como a gente viu, ela perde eletrólitos, perde nutrientes, né? E aí, essa diarreia, ela pode levar a desidratação, pode levar também a uma desnutrição dessa criança. Existem alguns tipos, né, de desnutrição e os fatores que predispõem a ela. A desnutrição é a alimentação com fórmula, né, principalmente em áreas com precárias condições de saneamento básico. A gente viu no aleitamento materno, né, que as crianças que se alimentam exclusivamente por leite materno são crianças que têm um sistema imunológico mais fortalecido, que adoecem menos, né? E aí a alimentação com a fórmula, né, com outros tipos de leite, favorece a criança a desnutrição. Um conhecimento inadequado das práticas apropriadas de cuidado com a criança também é um fator. Baixa escolaridade dos pais, fatores econômicos e políticos, né? As condições climáticas também são fatores que interferem na desnutrição. As preferências culturais e religiosas em termos de alimentos e simplesmente a ausência de alimento adequado. Então, a desnutrição, gente, ela é a falta de um nutriente específico, né? Ou de nutrientes, e não de alimentos completamente. Porque uma pessoa, ela pode ser considerada obesa e desnutrida. Sim, ela pode ser considerada obesa e desnutrida, porque a desnutrição está relacionada com a ausência, né, a carência de nutrientes e não de alimentos, né, de uma certa forma. Por quê? No caso das pessoas obesas, elas podem estar se alimentando, né, na maioria das vezes, de calorias, né, de gorduras, né, de alimentos não saudáveis. E aí, o corpo, né, fica desnutrido, né, com base nos nutrientes que são essenciais para a sua vida. Por isso que a criança, a pessoa, o indivíduo, né, pode ser gordo e desnutrido. Porque a desnutrição está relacionada com a carência de nutriente específico. Existem, né, nas crianças duas formas de desnutrição, né, que é a do tipo caxiocó e marasmo. Né? A caxiocó está relacionado principalmente à deficiência de proteína, né, que tem uma causa multifatorial, e o marasmo, a desnutrição geral de calorias, né, e proteínas. Aqui está duas imagens, né, imagens essas bem presentes lá naquelas crianças da África, né, onde o caxiocó e o marasmo, ele contém, né, características diferentes. O marasmo, né, vocês podem ver essa criança com aspecto envelhecido, né, com os membros bem fininhos e o abdômen aumentado. E no caxiocó, a presença de edemas, né, de uma maneira geral, nessas crianças. Né? A pele desidratada, os olhos, o cabelo perde-se a cor, né, fica também hipocorado. E a gente vai ver as características de cada uma, né? E também existe outro tipo, né, que é a caxiocó marasmático, né? Que é a junção dos dois tipos de desnutrição, né? É uma forma de desnutrição que engloba tanto aspectos clínicos, né, como bioquímicos, das duas formas anteriores, tanto o caxiocó como o marasmo. E aí as crianças com edema, caxiocó e caxiocó marasmático
serão classificadas desnutridas graves, independente do peso, né? Porque se o marasmo e o caxiocó já são formas graves, o caxiocó marasmático é uma forma mais grave ainda de desnutrição, que a criança ela apresenta características dos dois tipos de desnutrição. Vocês podem ver aí uma criança, né, com o caxiocó marasmático, né, os membros finos, o abdômen proeminente, né, aumentado. Existem algumas características específicas, né, o que diferencia uma doença, um tipo de desnutrição do outro, né, no marasmo, né? Apresenta uma magreza extrema, né? A musculatura fica atrofiada, perde-se tecido, né? O abdômen ele aumenta, né? Fica proeminente devido à magreza. A criança ela apresenta um aspecto semiesco. O que seria esse aspecto semiesco? Né? Um aspecto envelhecido, a pele frouxa, o peso para a idade sempre fica inferior ao percentil 3, né? A irritabilidade, a criança, na maioria das vezes, apresenta o apetite preservado na maioria dos casos. E o caxiocó, né? O que difere do marasmo é o edema, que é generalizado devido às questões das proteínas, perda de tecido subcutâneo, hepatomegalia. O que seria a hepatomegalia? Aumento do fígado, o cabelo fica fraco, seco, fica descolorido, apresenta alterações cutâneas, né? Alterações na pele, lesões na pele. A criança fica apática, sem força, né? Letárgica, anoréxica, fica com perda de apetite, né? No caso do caxiocó. E o caxiocó marasmático, né? A criança apresenta características tanto do marasmo como do caxiocó. Características de marasmo com edema ou sinais de caxiocó em crianças com perda intensa de tecido subcutâneo. Depois de curto período de tratamento, com o desaparecimento do edema, apresentam as características típicas do marasmo. Né? No caxiocó marasmático, a criança ela apresenta características tanto do caxiocó quanto do marasmo. E intenso, né, a questão do edema. Das doenças, né, de prevalência na infância, era isso, gente. Para o conhecimento de vocês, eu sugiro que vocês possam estar também realizando um mapa mental, né, para facilitar a aprendizagem de vocês, o conhecimento, né, sobre as doenças que a gente discutiu aqui hoje, né, os principais pontos sobre diarreia e desnutrição. Nesses temas são temas que caem muito em questões de prova, de concurso. E aí vocês possam estar colocando nesse mapa as causas, os tipos, né? A sintomatologia, os planos de tratamento, gente, que cai muitos planos de tratamento, né? De diarreia com desidratação ou não. E aí, para o aprendizado de vocês, eu sugiro que vocês possam estar realizando durante a semana, né, esse mapa mental para fixarem o conteúdo, tá bom? Tá bom, professor. Tá certo, professor. E aí, deixa eu ver se vocês têm alguma dúvida? Não. Não. A gente volta na próxima aula com a saúde do adolescente, tá bom? Tá Tá bom. bom.